Rapaziada, o Jorge Jesus tem uma entrevista bombástica a Mauro César Pereira. Mauro César Pereira divulgou neste sábado, 29 de março, Jorge Jesus quer a seleção brasileira. É o que a gente vai trazer aqui no nosso Boteco Ball. Se inscrevam aqui no nosso canal, é muito importante pra gente continuar esse nosso trabalho. Comenta, eu quero saber a opinião de vocês, já que realmente o nome que mais está forte nessas escolhas da CBF realmente é o Jorge Jesus. E o Mauro César Pereira, né? Grande repórter, grande jornalista, realmente conseguiu uma entrevista e publicou hoje no seu blog, também no seu canal do YouTube, uma entrevista com o Jorge Jesus. Eu vou trazer aqui, eu vou mostrar essa entrevista, primeiramente aqui no UOL, né, que ele deu essa entrevista aqui a Mauro César Pereira, e Mauro César Pereira coloca aqui, ó: Jorge Jesus quer a seleção e diz que não tem problema algum com o Neymar. Realmente, meus amigos, é o ponto, não é? O ponto realmente é essa questão desse possível entreveiro entre Neymar Júnior e Jorge Jesus, que seria um empecilho, né, para ele assumir a seleção brasileira. Aqui tem os pontos da notícia, né? Jorge Jesus quer ser técnico da seleção brasileira após demissão de Dorival Júnior, embora Neymar possa haver problema devido a comentário passado. Jesus minimizou qualquer atrito com Neymar e acredita que times não devem depender de um único jogador. Ele ainda não foi contratado pela CBF, ó. Uma notícia importante aqui. Uma rescisão com o Al Hilal, seu atual clube, seria necessária antes do Mundial de Clubes da FIFA. Negociações podem acontecer se formalizado o convite. Inclusive, antes de eu voltar aqui a essa reportagem, o Galvão Bueno também fez o vídeo, disse que falou com Jorge Jesus nesta sexta-feira, e Jorge Jesus falou: ninguém da CBF me procurou. Ninguém da CBF nunca me procurou. Ninguém da CBF me sondou. Então, meus amigos, até hoje, ninguém da CBF entrou em contato com Jorge Jesus. Será que agora essa galera realmente muda de ideia? Essa galera lá da CBF, tudo tá na mão do presidente Edinaldo Rodrigues, né? O Brasil já vinha aí com 3 interinos: Ramon Menezes, o Fernando Diniz, que eram interinos oficiais, e o Dorival Júnior, que era um interino efetivo, né? E pra mim não tinha a mínima condição de treinar a seleção brasileira. Pra mim, o treinador interino tava esquentando a cadeira pra outro treinador. E eu acho que realmente dessa vez vai chegar um verdadeiro treinador pra comandar a seleção brasileira. Vou voltar aqui da notícia do Mauro César Pereira, né? Vamos lá, vamos ler aqui, ó. Dorival Júnior foi demitido da função de técnico da seleção brasileira na tarde de sexta-feira, 28, e a Confederação Brasileira de Futebol corre contra o tempo à procura de um substituto. Jorge Jesus é um dos nomes cotados e deseja o cargo. Olha aqui, ó, bem claro e sucinto aqui o Mauro César. Contra o treinador existiria um obstáculo: Neymar estaria chateado por ele ter dito, quando ainda no Al Hilal, treinado pelo português, e o camisa 10, hoje no Santos, não estava em condições de jogo. O atleta passou mais de um ano parado por lesão. E aqui as aspas do Jorge Jesus, ó: não tenho nenhum problema com Neymar, disse ao blog do Mauro César Pereira Jorge Jesus, mas fez uma ressalva. Olha aí, ó. Aí JJ já mandou a dele aqui, ó: nenhuma seleção ou clube pode ficar dependente de jogadores. Declarações bem características do treinador, que fará 71 anos em 24 de julho. Aqui vou passando aqui mais um pouquinho da reportagem. Quarto colocado nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026. O Brasil volta a jogar em 4 de junho como visitante contra o Equador. No dia 9 do mesmo mês recebe o Paraguai, invicto a 8 jogos, em quinto, mas com a mesma pontuação dos brasileiros. Uma recuperação sensacional realmente do treinador Gustavo Alfaro lá na seleção paraguaia. O Al Hilal segue na Liga dos Campeões da Ásia, jogará em casa no dia 25 de abril contra os sul-coreanos do Gwangju. Caso chegue à final, ela está programada para o estádio King Abdullah,
em Jeddah, na Arábia Saudita, em 3 de maio. O time de Jesus está em segundo no Campeonato Nacional, que termina em 26 de maio, né? 26 do mesmo mês. Portanto, uma rescisão teria que ser negociada com o clube árabe para que ele o deixasse antes do Mundial de Clubes da FIFA, que começa em 14 de junho nos Estados Unidos. Assim, o técnico estaria livre para comandar a seleção brasileira em junho. Jesus estará à frente do time da CBF nesses jogos? E aí ele respondeu aqui, ó. Ninguém falou comigo até hoje, completou o treinador. Tempo corre e o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, terá que decidir. Na Arábia Saudita, certamente o celular do português segue de bateria cheia. A ver, rapaziada. Então, meus amigos, essa foi a reportagem de Mauro César Pereira, lá no UOL Sport. Enfim, ele colocou também no canal dele. Dê uma olhadinha lá no canal do Mauro César Pereira. Mas realmente, rapaziada, é o Jorge Jesus que não falou em todas as palavras: eu quero ser o treinador da seleção brasileira. Mas essas palavras que ele falou sobre Neymar deixaram bem claro. Ele está sendo cotado para ser treinador do Santos, porque hoje Neymar está no Santos. Jorge Jesus está sendo cotado para ser treinador santista? Não. Ele está sendo cotado para ser treinador da seleção brasileira. Então, se ele foi perguntado por Neymar e disse que não tem nenhum problema com o Neymar e que não veria problema em convocá-lo, e depois dizer que tem que ser convocado realmente por ter méritos, não pelo nome, não por uma seleção ser dependente de um jogador só. Então, meus amigos, realmente parece que Jorge Jesus vem aí. Parece que o Mister realmente vai chegar. E para mim, eu falei no vídeo anterior, disse, rapaz, se o Jorge Jesus realmente assumir a seleção brasileira, será um impacto dentro de Portugal e dentro da Europa, porque Jorge Jesus também sempre teve um sonho de ser treinador da seleção de Portugal e nunca conseguiu. A gente sabe, ele já está com 71 anos, estará próximo de completar 72 anos ao final da Copa do Mundo de 2026. Quem sabe ele conquistando esse hexacampeonato da seleção brasileira e comemorando o aniversário com a Taça do Mundo debaixo dos braços, realmente seria uma história espetacular, sensacional, impactante dentro de Portugal e também de toda a Europa. Porque, rapaz, como é que o Jorge Jesus nunca ganhou chances numa seleção de ponta? Jorge Jesus tem as características das mais que eu gosto em um treinador, que é jogar pra frente, que é não deixar o jogador acomodado. A gente vê aqui no futebol brasileiro, infelizmente é dessa forma, os jogadores trotando, os jogadores dando aquela tirada de pé, coisa que você não vê em futebol de alto nível na Europa. Você vê aqui no Brasil. E o Jorge Jesus não deixa acontecer isso. Não deixa essa peteca cair. Então, realmente, rapaziada, seria de grande fato, de grande nome, realmente, o Jorge Jesus ser treinador da seleção brasileira. Ofensivo, tem o DNA do torcedor brasileiro e fez uma das maiores campanhas da história do futebol brasileiro com o Flamengo de 2019, campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores da América, jogando bonito, jogando muito bonito. Quantos torcedores, inclusive rivais do Rio de Janeiro, vou falar aqui, botafoguenses, tricolores, vascaínos, ligavam a televisão para assistir a equipe do Flamengo. Quantos torcedores Brasil afora também ligavam a televisão para assistir? Eita, hoje eu vou sentar no sofá, porque hoje um time que joga bonito vai jogar. O Flamengo de Jorge Jesus. Eu imagino o torcedor do Flamengo, que hoje está bem servido também com o Felipe Luiz, que também está sendo cotado aí para assumir a seleção brasileira, mas a torcida do Flamengo não quer. Eu imagino o torcedor do Flamengo dizer, agora realmente eu torço para a seleção brasileira e torço para o Flamengo, eu tenho os meus dois maiores ídolos à frente das minhas equipes, Flamengo e seleção brasileira. Então, realmente, rapaziada, vamos ver, porque essa frase de Galvão Bueno aí e o Mauro César Pereira confirmando que ninguém da CBF o procurou. Já o Galvão Bueno foi mais sucinto, disse que ninguém, em momento algum, em outros momentos, procurou Jorge Jesus, que tem a ambição realmente
tem o desejo, tem o sonho de assumir a seleção brasileira. Ele disse: nunca ninguém me procurou, Galvão. Por quê? Porque a prioridade sempre foi contratar técnicos brasileiros. Mas eu acho que dessa vez, eu creio que da outra vez conseguiram segurar o Edinaldo Rodrigues para ele contratar treinadores brasileiros, mas eu acho que dessa vez não. Agora ele tem um cargo, né? Por coincidência, o Carlo Ancelotti tinha renovado com o Real Madrid. É o grande sonho realmente do Edinaldo Rodrigues. Ele quer ficar na história porque ele queria trazer o Carlo Ancelotti. Mas aí coincidiu. Ele perdeu o cargo, né? E quando ele perdeu o cargo no final do ano passado, o Carlo Ancelotti renovou com o Real Madrid até o final dessa temporada de 2025. Será que agora ele, como presidente, contrato renovado até 2030, será que agora ele consegue realmente trazer o Carlo Ancelotti? Eu acho difícil. Não há tempo para esperar. Meus amigos, ele realmente gastou tudo que tinha nos outros treinadores. Não há mais tempo para ele gastar em mais treinadores. Então, rapaziada, eu acho que ele vai para cima de Jorge Jesus. Ninguém segura mais ele não para trazer um treinador brasileiro, mais um. E aí, rapaziada, Jorge Jesus vai dar certo na seleção brasileira? Eu, na minha opinião, eu acho que o Brasil vai fechar. Só falta uma negociação começar. Eu creio que essa questão de multa rescisória, isso aí não será um problema. A CBF tem dinheiro, mas vai barganhar. Vai barganhar com o Al Hilal. O Al Hilal fez um acordo amigável para o Neymar sair para o Santos. Quem sabe também a CBF consiga esse acordo amigável para JJ assumir a seleção brasileira. Neymar, eu creio que isso vai ser resolvido. É a vontade de Jorge Jesus. Eu creio que também ele vai ceder um pouco para ter o jogador nas suas mãos. Ele já falou que Neymar é o maior atleta que ele já treinou em toda a sua vida. Vai dar certo, rapaziada? Deixa aqui teu comentário e não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, no Boteco Ball. Foi falando Sol da Voz Tima. No Boteco Ball, também se inscrevam também lá no Sol da Voz Tima, que eu fiz um vídeo lá também sobre essa questão de JJ com outras informações. Valeu, rapaziada. A gente se vê até a próxima.